episódio uma discussão entre o vereador Chico Saad e o vereador Rodrigo Luiz Silva, o Digão. Chico Saad do PMDB e o Digão do PSDB. Toda essa discussão foi motivada por uma entrevista concedida à Rede Difusora, quando o vereador Chico Saad criticou o relatório, o trabalho feito pelo vereador Digão durante a comissão processante, e também quando perguntado sobre o episódio, o roubo à residência da casa do deputado Padre Afonso Lobato, o vereador Chico Saad até citou a situação quando da eleição do vereador Mário Ortiz e do vereador Digão, o que revoltou o vereador Digão. Inicialmente, vamos reviver então esse trecho da entrevista concedida por Chico Saad. Quando eu votei a favor do Roberto Peixoto na Câmara, eu não votei pelo partido, mas eu deveria ter feito isso. Eu devia ter acompanhado o partido, que seria votar favorável do mesmo jeito. Eu votei porque o relatório, uma porcaria do relatório, muito mal feito, tudo ilegal, e nós estávamos ali votando um relatório. Ninguém estava ali votando se caçava ou não caçava o prefeito. A gente estava votando um relatório. Se você perguntar para um juiz, se você perguntar para um bom advogado, ele vai falar: o Chico Saad está certo. Porque até os promotores que ficam no pé do prefeito aí, não sei que tanta gana que tem no prefeito, mas se for analisar o relatório, eles vão dizer: o relatório está completamente furado, conflitando com a 201 de 67, no 4 e no 5, conflitando com o artigo 58 da Constituição Federal, parágrafo 3º, completamente furado, incompetência total. Eu votei contra o relatório mal feito. Vereador Chico Saad, o senhor acredita que o roubo à residência do Padre Afonso teve motivação política? Ô Pedro, eu estava na minha casa, eu estava pensando, puxa vida, eu não sei se foi depois do Digão, Antônio Mário serem eleitos, que surgiu tudo isso. Até nunca teve esses disque, essas fofocaiadas, essas maledicências. Eu acho que a vida do Padre Afonso, a vida dele particular é dele. A gente tem que respeitar. Eu não sei se houve motivação política, teve um jornal que estava falando que era uma armação, né? Uma armação. Eu não sei, eu sou contra isso. Um dia desses me trouxeram umas 10 folhas assim, falando do João Neto. Eu não quis receber. O vereador Chico Saad falou em incompetência, relatório furado, mal feito, né? Se referindo então ao trabalho desenvolvido pelo vereador Rodrigo Luiz Silva, o Digão, que ontem foi ouvido pelo repórter Rogério Veloso após desabafar e cobrar satisfação do vereador Chico Saad enquanto utilizava a tribuna. Não, Rogério, acho que a gente respeita toda a opinião de cada vereador, mas a gente não pode aceitar um tipo de coisa assim. Ontem mesmo, a partir da 1h, meu assessor me ligou, dizendo até que a própria Rádio Difusora já tinha confirmado a minha ida lá, até por um direito de defesa, né? Para que eu pudesse falar sobre o assunto. Hoje foi exibido na rádio novamente, eu estive presente lá, e foi exibido o mesmo que eu falei hoje, foi exibido hoje ao vivo também pelo apresentador Pedro Luiz, no qual a gente respeita muito. Então eu simplesmente questionei o posicionamento do vereador. Acho que a gente não pode jogar o nome de uma pessoa no lixo da forma que o vereador jogou. Acho que citando o meu nome, o vereador Mário Ortiz, pode ser até que não teve maldade nesse pensamento, mas falou. E eu acho que quando a gente comete um erro, a gente tem que se reparar. Então foi isso que eu questionei. Eu jamais ofendi o vereador, jamais ofendi qualquer vereador da Câmara Municipal, até porque eu respeito a opinião de cada um, respeito o voto de cada um, e não vai ser diferente disso. Então eu simplesmente fiz esse questionamento para defender a minha integridade, porque eu não estou aqui para fazer média com o vereador, estou aqui para representar a população, e jamais vou aceitar meu nome vinculado a coisa errada. Depois a discussão saiu da tribuna e foi até a sala da assessoria de imprensa da Câmara de Taubaté. O vereador o tempo todo tentou se justificar, tentou se explicar. O senhor, no desabafo, disse: existe algo pessoal do senhor contra mim. O senhor sente que existe realmente isso? No calor da discussão, às vezes você acaba falando alguma coisa. Não, eu vejo que ele foi infeliz. E ele teve a oportunidade de escutar. Agora ele está alegando que teve um corte na fita. É um absurdo ouvir um negócio desse, sabe? A gente tem o respeito, a gente sabe que a assessoria de imprensa da Câmara, tanto a Rádio Difusora também, jamais faria um negócio desse. Então é justificar o injustificado. Tá gravado, foi um áudio gravado, exibido novamente hoje no programa do Pedro Luiz. Então
É uma questão simples, é só reparar um erro. Não foi desse jeito, eu posso ter interpretado de forma diferente, mas eu acho que a gente tem que ser homem bastante para perceber que às vezes a gente comete falhas. Isso, porque o programa foi apresentado ao vivo, né? Então, e é uma questão que a gente fica chateado. Então, eu não quero acreditar que tem esse tipo de coisa pessoal, porque eu jamais levei as discussões da Câmara Municipal pro dia a dia, pessoalmente, né? Eu acho que as discussões de projeto tem que ficar na Câmara Municipal. É igual uma partida de futebol. Durante o jogo, o calor cresce, mas você tem que deixar as coisas dentro do campo. Você não pode sair fora das 4 linhas ou fora da Câmara Municipal para discutir com o vereador. Muito bem. Está aí o vereador Digão. Agora a reportagem difusora também ouviu, após a sessão, o vereador Chico Saad sobre o assunto. Então, você veja bem, da mesma maneira que ele falou que me respeita, inclusive citou meus cabelos brancos, eu quero dizer que eu também respeito ele, mesmo com o cabelo preto, viu? Porque ele vai pegar a experiência e vai ver que se ele me conhecesse bem, ele saberia que eu não tive intenção de falar. Se ele entendeu que eu quis dizer isso, eu já expliquei que não quis falar isso. Jamais que eu acusaria alguém dessa barbaridade que fizeram envolvendo o Padre Afonso. O que eu deixei claro, eu estava falando de um assunto que era aquelas fofocas posteriores à não cassação do prefeito, aqueles Facebook, eu estava falando daquilo. Aí houve uma parada no intervalo comercial e voltou-se no assunto do Padre Afonso. Quando voltou ao assunto do Padre Afonso, eu citei que eu acho errado, acho indigno que se fale da vida privada das pessoas, que se entre na intimidade das pessoas. O problema particular de cada um é particular de cada um. Eu acho que isso aí não é uma coisa que é na rua. A pessoa tem alguma atitude, é dela, é particular. O que acontece na casa dela, às vezes acontece coisa que a pessoa não quer que aconteça. E o pior de tudo, ainda pode ser mesmo que tenha acontecido isso. Pode ser mesmo que os bandidos tenham entrado lá e filmado ele feito de sacanagem, feito isso de maldade, pode ser, ou mandado por alguém, é possível que seja verdade isso. Então a gente não pode julgar os outros, a gente não está lá dentro, a gente não participou, não viveu aquele momento para julgar as pessoas. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida e deixar a vida do outro. Tem uma opinião sobre a pessoa? Tem. Guarda para si, na hora que quiser tomar uma atitude, toma. Só, esse não merece meu voto. Não voto. Então, falaram, mas eu conheço ele, sei que é mentira, eu vou votar nele assim mesmo. Então a pessoa toma a decisão na hora exata. Não pode ficar falando mal das pessoas. Eu acho que o Padre Afonso é de outro lado político, mas ele não merece que fale mal dele. E eu quero deixar claro aqui, jamais associaria a pessoa do Digão, a pessoa do vereador Antônio Mário a esse fato. Jamais. Se de alguma forma alguém entendeu isso, eu quero deixar claro que eu não quis dizer isso. Existem indiferenças entre o senhor e o Digão, porque ele disse, depois a discussão veio aqui para a sala da assessoria de imprensa da Câmara de Taubaté, que existiria realmente algo pessoal entre o senhor e ele? Não, não existe. Eu tenho certeza que ele é uma boa pessoa, né? O problema nosso é aqui na Câmara. Nada serve para ele, né? Tudo que é o prefeito que faz não presta. Isso eu sinto. Isso que eu sinto. Inclusive, quando eu citei lá o nome dele, Antônio Mário, foi nesse sentido. Que eles, tudo que mandam para cá não serve. Tudo eles querem achar defeito. Porque eles misturam um lado político partidário. É nesse sentido, mas nada com relação à moral das pessoas, e jamais associaria o vereador Digão, ou o vereador Antônio Mário, ou qualquer um dos vereadores que eu conheço. Muito bem, aí a palavra do vereador Chico Saad. A reportagem difusora flagrou o instante dessa discussão na sessão de ontem na Câmara Municipal. Não, senhor. Não concordo, Chico. Você errou. Você sabe que você errou. Você tem a hombridade de subir lá na tribuna e falar o que você errou. Você tem a hombridade. Você tem a hombridade. Eu tenho. Só isso. Eu sobre você. Eu estava falando de fofoca. Muito bem. Aí um instante, né? A difusora da reportagem esteve lá e fragou esse instante dessa discussão que acabou acontecendo ontem na sessão da Câmara Municipal. Sessão gerada pela entrevista do vereador, discussão gerada, né, pela entrevista do vereador Chico Saad, dada anteontem aqui no programa Taubaté Urgente pelo jornalismo difusora. O Digão, em sua fala, ele citou que o vereador justificou como havendo corte na gravação, que não foi isso que ele disse. Bom, o que eu quero dizer aqui é que eu particularmente, trabalho que eu confio do produtor do programa, Tiago Martins, e eu estava na apresentação do programa, e a difusora, nos seus 70 anos, jamais cortou uma gravação, jamais fez qualquer
tipo de vamos dizer assim, não deixa de ser, né? Por que não? Uma edição maldosa. Uma edição maldosa, né? Uma maquiagem para deixar aquela produção maldosa. Jamais, jamais. Nós apenas repercutimos. O que eu perguntei para o Chico Saad, a pergunta ela foi direta na oportunidade, né? Nós perguntamos ao vereador Chico Saad: o senhor acredita que o roubo à residência do Padre Afonso teve motivação política? E a resposta do vereador Chico Saad foi justamente a que nós reproduzimos aqui. Ele dizendo, começando: olha, eu estive pensando em casa. E daí ele citou o nome do Digão, ele citou o nome do vereador Mário Ortiz, que antes das eleições, ou da eleição desses dois, nunca teve tanta fofoca na política. Foi ele que citou. Eu não perguntei ao vereador o que ele achava do vereador Digão, o que ele achava do vereador Mário Ortiz. A pergunta foi outra. Ele respondeu sobre o assunto, né? Obviamente que nós não temos nenhuma participação nisso. Eu não estou nem justificando, só estou dizendo aqui, vereador, que não houve nenhum corte. O senhor falou de livre e espontânea vontade. Se o senhor foi mal interpretado, é um outro assunto, é uma outra opinião que o senhor tem, né? De uma má interpretação. Mas se foi o senhor que falou e não foi procurado que falasse, não tenha dúvida nenhuma que não foi. E convenhamos, né, com todo respeito ao vereador professor Chico Saad, por melhor que seja o editor, editar uma fala ao vivo fica difícil, né? Exatamente. Da mesma forma como o vereador citou também, que ele votou a favor do prefeito, não foi politicamente, que ele poderia ter votado politicamente, votado pelo partido, como o partido votou, mas ele não o fez. Ele votou porque o relatório feito pelo Digão era uma porcaria, foi o termo utilizado pelo vereador. E, né? Totalmente, mostrando total incompetência. Então foram citações, palavras do vereador. Ninguém colocou nada, só estou reforçando isso, vereador. Fica à vontade, inclusive, do nosso jornalismo aqui, para que o senhor volte, participe, não tem problema nenhum, né? Continuamos aí respeitando o seu trabalho, mas vamos colocar os pingos nos is, tá certo? Agora 7h35.